Então, muito boa tarde a todos. Hoje é a nossa reunião do dia 10 de novembro de 2021. Hoje a gente tem uma presença especial, né, que é da mestre, né, Thaís Costa Amaral. A Thaís é graduada em fisioterapia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem mestrado na clínica médica, e aí se eu estiver equivocado, Thaís, por favor, me corrija, onde ela teve a oportunidade de ser orientada pela professora Ana Paula Fontana e pelo professor Alexandre Pino, lá da COP, né, num projeto que envolvia análise desempenho de membros superiores em pacientes pós-AVC. Então, é uma pessoa que tem experiência prática bastante grande, uma experiência acadêmica também importante, né, com pessoas que têm formações diferentes. A professora Ana Paula tem uma formação prática muito boa também na área, o professor Pino mais da área técnica, então aproveitem bastante depois, né, ou durante a apresentação para fazer perguntas. Então, Thaís, obrigado pela sua disponibilidade em estar sempre conosco, né, nas reuniões, e hoje especialmente por poder participar conosco apresentando um pouco da sua história, tá bom? Obrigado pela presença e fiquem à vontade para perguntar a Thaís o que vocês acharem que for oportuno. Obrigado, Thaís. Por nada, eu que agradeço o espaço aqui para apresentar uma parte, né, da minha pesquisa de dissertação de mestrado. Nossa, espero poder contribuir aí com a expectativa do trabalho, do grupo, né? Então, vamos lá. Hoje eu vou falar sobre a avaliação cinemática bidimensional do alcance manual em pacientes após o AVC. Então, fazendo só uma introdução breve, assim, do AVC, é a quinta causa de morte mundial no adulto. No Brasil, é a primeira causa de incapacidade permanente e segunda causa de morte. Em 2017, foram registrados 400 mil casos por ano e mais de 100 mil óbitos. E a cada 5 minutos ocorre um óbito por AVC, sendo desses 90% dos fatores de risco modificados, segundo o Ministério da Saúde. Então, dois tipos, o AVC pode ocorrer por uma interrupção do suprimento sanguíneo no cérebro, sendo ele podendo ser isquêmico ou hemorrágico. O isquêmico pode ser maior parte dos casos, 87% deles, quando ocorre um bloqueio por um coágulo no vaso sanguíneo, ou hemorrágico, quando ocorre um rompimento desse vaso e o extravasamento do sangue ao redor ou dentro, né, do encéfalo. Então, assim, considerando que a artéria cerebral média é a mais comumente acometida no AVC, e ela tem uma importante, né, papel de irrigação nessa grande área da face lateral, cortical, pegando desde a área frontal, temporal e parietal, e onde ela pega, né, e parte, assim, também áreas subcorticais, e o que pode trazer hemiparesia espástica com predomínio braquiofacial, contralateral à lesão. Considerando aqui, ó, que representado pelo homúnculo de Penfield, que o 3/4 do córtex motor primário, ele é representado por movimentos finos de membro superior e mão e facial, além de isso é só motor, quer dizer. E 75%, então, considerando isso, dos sobreviventes de AVC, não recobram as funções no membro superior. Isso afetando, né, diretamente na interação com o meio e no seu retorno nas funções de atividades de vida diária. Então, aqui nesse estudo, né, falando sobre a taxonomia da função do membro superior, ela é dividida de acordo com o tipo de objetivo, né, o quanto de objetivo e o tempo de duração para se executar uma função. E aqui eu vou trabalhar com o REACH, que é o
o movimento de alcance, que é considerado uma função primitiva do membro superior. Então, quando combinado mais funções primitivas, ele se forma a função, movimento funcional, que combinado com mais de um, forma uma atividade, né? Então, quanto maior o reaching, ele é considerado primitivo, porque ele tem um objetivo único e tem uma fácil execução, né? Ele precisa de um estímulo visual para que o sujeito leve o membro superior e alcance o objeto. Aqui, falando um pouquinho sobre a linha do tempo da recuperação biológica e espontânea após o AVC. Então, a gente tem, dentro das 24 horas, a fase ainda hiperaguda, onde ainda está com a morte cerebral, hematoma. Depois desses 24 horas até uma semana, está acontecendo uma cicatrização no tecido. E depois dessa uma semana, aos 3 meses, ele tem uma recuperação endógena, né, espontânea, de tanto remodelação cortical, né, de plasticidade, quanto funcional, recuperação motora. E depois dos 6 meses é considerado uma fase crônica, onde ele segue um platô de recuperação. E aqui eu destaquei que são os pacientes com que eu vou trabalhar são todos acima de 6 meses, bem crônicos até. Das medidas de avaliação da recuperação, gente, estou falando, mas se tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade de interromper, tá? Eu até te fazer uma pergunta, Thaís. Assim, eu lembro realmente que, acho que de uma forma geral, né, a gente acaba tendo acesso a esses pacientes para a reabilitação, normalmente já na fase crônica mesmo, né? Como é que está isso, assim? Porque a gente às vezes vê algumas sugestões, né, da necessidade, da importância de uma intervenção já mais precoce. Eu digo em termos de ação, de repente, né, Sim. de órgãos, tipo órgãos do Ministério da Saúde, quer dizer, nas campanhas, como é que isso chamar atenção para isso? Não, não sei, uma pergunta bem geral, assim, como que os profissionais enxergam essa ideia, enfim, os órgãos vinculados ao sistema de saúde, enfim, vocês como profissionais. Você fala quando dos primeiros sintomas para a ida ao hospital? Não, eu digo assim, Ou depois, uma vez tido o AVC, quer dizer, por que que a gente só consegue ter acesso a esses pacientes um ano depois, 6 meses, um ano depois, entendeu? sim. O que que você acha que está faltando aí? Porque, Eu acho né, o que AVC é tão isso, importante. eu acho que isso tem mudado, assim, né, dentro dos hospitais. Principalmente aqueles que têm unidade neurológica. Eu vejo uma mudança, assim, importante de tentar recuperar, né, não tão voltada ao membro superior, que é uma coisa que não é tão focado. Normalmente a gente quer trazer o paciente com maior independência de locomoção, né? Então eu vejo existe uma fase, né, que eles falam que é mobilização mobilização precoce, como é que eu falo? Muito precoce, que tem acho que é dentro de 48 horas que você fica um pouco mais limitado nesse movimento, mas a partir disso já é possível mobilizar, né, dentro da normalidade, assim, como eu falo, da estabilidade clínica do paciente, né? Então, assim, pelo menos o último local que eu trabalhei em hospital, que foi um hospital privado, a gente tinha um acesso a esses pacientes e uma busca para que eles tenham uma recuperação mais rápida, né, já na fase precoce. Isso em unidade, né, hospitalar. Então, assim, eu acho que na unidade hospitalar privada. Então, eu acredito que
não estou muito, né, por dentro de como funciona isso para serviço público, principalmente aqui, atualmente, mas eles normalmente, quando depois da alta, não tem, dependendo, né, do serviço, se ele não tem muita condição, tem um trâmite todo para conseguir um serviço público para poder realizar. Lá na universidade, no ambulatório, agora eu não sei, né, não está tendo mais, mas existia dentro das enfermarias essa triagem para esses pacientes já ir para o ambulatório na fase aguda. Então, tem, assim, quando existe uma equipe especializada, né, nesses pacientes, igual tinha lá no hospital, linkado com o ambulatório da Ana Paula, então esses pacientes já vinham em fase bem aguda, uma semana, um mês. Acaba que o nosso estudo ficou com pacientes há mais de 6 meses, porque por adesão mesmo, pela distância ou por algum motivo deles conseguirem um tratamento em outro lugar. Mas eu tenho, assim, uma esperança de que tem tido, sim, uma possibilidade, né, de reabilitação já em fase aguda. Isso. Não sei se eu respondi sua pergunta. Sim, sim. Diogo. O Rafa, quer falar? Você levantou antes, pode falar, tá tranquilo. Fui junto, meu querido. Então, só aproveitando, então. Ô Marco, assim, pelo menos na minha região aqui, o pessoal tem sido encaminhado, né? Por exemplo, os pacientes que às vezes eu recebo de forma particular, né? Eu não trabalho no SUS. Eles contam que nos hospitais aqui eles têm o acesso à fisioterapia já, assim, logo que está estabilizado, como a Thaís falou, aí já vai uma equipe de fisioterapeuta já para começar a fazer o trabalho de reabilitação. Então, assim, aqui, pelo menos na região, e pelo SUS que eu estou falando, tá? Estou particular também, mas os últimos pacientes que eu tive acesso, eles foram socorridos totalmente pelo SUS, né? SAMU buscou, foi para o hospital, aí, né, a cidade é muito pequena, eles encaminham geralmente para Juiz de Fora, nem tanto aqui para Ubá, dependendo da complexidade. Faz tudo que tem que fazer, receberam assistência pelo SUS, e aí depois volta para casa, aí já é outro trâmite, né? Mas assim, como parece, assim, até nessas pessoas que tiveram acesso, que eu tive acesso, que eles também já são orientados a buscar fisioterapia o quanto antes, mesmo se não conseguirem pelo SUS, porque aí realmente em nível secundário fica mais difícil, né? Conseguir de uma maneira pública, geralmente igual lá em Rio Pombo, é um fisioterapeuta para a cidade inteira pelo SUS, então a demanda é muito grande. E aí eles acabam contratando um fisioterapeuta para poder atuar, mas a realidade que eu estou tendo desses 3 anos assim que eu estou aqui na região, graças a Deus, é que o fisioterapeuta está sendo bem participativo. Graças a Deus. Obrigado, Diogo. Bom que deixa você falar antes, porque você trouxe mais coisa dentro do que eu queria colocar mesmo, porque minha discussão não vai nem para o AVE, mas vai para a saúde pública. Duas coisas que me chamaram a atenção, que tanto Thaís e vocês falaram no momento de vocês, que é o trâmite para daí em diante. Falta isso em termos de saúde pública na organização que a gente está falando, é esse contato da rede. A rede ela é desorganizada para poder receber esses pacientes no nível de atendimento público, principalmente. A gente tem, assim, exemplos e exemplos. Nem todo mundo tem a sorte do Ricardo Gomes. Eu não sei se vocês lembram do Ricardo Gomes, que teve um AVE dentro do campo do Maracanã. Não, foi Maracanã, não, foi no Engenhão. Foi no Engenhão. Aí ele já saiu e já foi já saiu sendo atendido na ambulância e foi um acidente vascular cerebral extenso. Ele teve. E assim, a recuperação dele é incrível. Você olha para o Ricardo Gomes hoje. O hospital é do lado também. Como que é o nome do hospital, gente? O cara Nossa, eu morava ali pertinho. Eu morei ali. Eu morava ali. Assistência hospitalar imediata. Ali perto, né? Por um momento, não só por questão financeira, mas vamos pensar que é um momento de sorte, né? Porque qualquer um que tem uma veia do lado da ambulância. A ambulância está do lado dele. Então, o médico do lado dele.
Então, assim, e a grande realidade do Brasil, que são pacientes que têm um acidente vascular cerebral e tem encaminhamento tardio para o hospital. Quando ele sai do hospital, ele é despejado na atenção pública, literalmente. E aí, quando ele é despejado, ele depende muito das equipes de saúde de família para poder fazer esse acesso. E um município igual Juiz de Fora só tem 50% da estratégia de saúde da família cobrindo a cidade. Quando tem, às vezes, falta gente, falta médico, falta fisioterapeuta. Juiz de Fora é uma cidade com 500 mil habitantes que não tem NASF. Se você pensa no posto de saúde de São Pedro, são 90 mil pessoas para o posto de saúde que quase não tem profissional, gente, é uma coisa louca isso. Então, assim, a gente vê que é uma questão chamada de articulação de rede. Então, esse paciente chega ali para a gente, ele já vai chegar cronificado, vai chegar, por mais que ele receba essa atenção hospitalar, igual foi muito bem pontuada pela Thaís e pelo Rafael, que já tiveram a oportunidade de vivenciar isso realmente tem acontecido, mas é esse trâmite, essa comunicação para a rede. O cara vai, Juiz de Fora não tem um serviço de atenção secundária de fisioterapia. Juiz de Fora não tem. Fabiana da Governador Valadares não tem um serviço público, é tudo terceirizado. Acredito que o Rio de Janeiro também não tenha, né, Thaís? Do tamanho do Rio de Janeiro, assim, é tudo terceirizado na maioria das vezes. E a gente sabe, se for olhar pelo exemplo do que a gente tem aqui em Juiz de Fora, quando a atenção ela é terceirizada ó, daquele jeito que eu não desejo nem para o meu pior inimigo. Então, a tendência desse paciente, quando ele chega num serviço de ensino, igual o Hospital Universitário, Clínica Escola Governador Valadares, o Clementino Fraga Filho, vai chegar o paciente já todo cronificado e por falta de comunicação da rede. Não só a falta de comunicação, mas por falta de estrutura da rede. E aí é um buraco que é um buraco mais embaixo. Queira ou não, são muitos problemas? São muitos problemas. Mas imagina se ainda nós não tivéssemos essa rede parcamente estruturada igual a gente tem hoje. Eu acho que a gente tem que ter uma ideia de que é ruim e que a gente deve melhorar, né? Não fazendo um negócio, nossa, o SUS é uma bosta. Então, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu quero dizer que a gente precisa reconhecer o avanço que a gente tem e onde a gente pode melhorar para isso. Então, é muito esforço político, é muita questão de ano, eu acho que é por aí mesmo. Essa é uma discussão que está muito além daquilo que a gente está propondo para o grupo e que eu acho muito legal a gente trazer isso à tona aqui. Muito legal mesmo. Fabi, eu já falei demais. Fica à vontade. Não, falou não. Sua fala foi excelente, Diogo. É exatamente isso. É super importante essa discussão. E você tocou num ponto aí da estrutura da atenção básica, né? Então, comparando aqui os dois municípios, né? O de Juiz de Fora com o de Governador Valadares, aqui a gente tem uma estrutura muito melhor na atenção primária. Então, a gente tem NASF, é muito mais bem estruturado, nós temos um número muito maior de fisioterapeutas aqui, apesar da cidade ser bem menor do que Juiz de Fora, mas aqui a gente tem 2 na adesão básica, não está difícil ter mais, não. Aqui a gente tem mais. Então, é mais bem estruturado. Isso também faz a diferença, porque o primeiro contato, né, depois que ele volta do hospital, é com a atenção primária, né, até ele chegar numa secundária. Aí a secundária é um grande gargalo, de fato, né. Eu acho que na maioria dos municípios aí, isso é bem desestruturado, de fato. Então, é algo para se pensar, assim, se pensar em como a gente pode contribuir para melhorar isso, né? Inclusive quando os alunos vão fazer estágio, né? Nessa rede de saúde. Então, é algo a se pensar aí. Só como reflexão, assim, que me veio isso na cabeça. Mas acho que eu também falei demais aqui. Obrigada, Diogo. Acho que o espaço é para essa discussão mesmo. Thaís que nos desculpa, mas ela nos instigou a poder trazer outras. Isso é muito bom, muito bom. Obrigado. Posso continuar? Claro, é ótimo, gente. Então, falando um pouco sobre as medidas de avaliação da recuperação motora após o AVC. Aqui está um guideline de 2016 da ARRA, onde ela pontua, né, as principais escalas clínicas de avaliação. Então, aqui primeiro tem a de avaliação de incapacidade, eu destaquei as que eu utilizei na minha pesquisa.
Então, tem a Fuggemeier, tem o Shadok, e para atividade tem a Arate, a Box in the Block, tem o Shadok, que é específica mais para atividades de mão e dedo, e a Wolf, que também é uma de quantidade, né, de quantificação de funções manuais. Então, essas duas destacadas são as que eu também vou utilizar, avaliar na minha pesquisa. Aqui agora é sobre a análise do movimento durante a tarefa de beber algo, né? Então, a pessoa leva a mão à frente, pega o objeto, a lata, leva a boca, retorna à posição inicial da lata e depois retorna a mão na posição que iniciou, né? Então, aqui, o que essa autora, a Murphy, é um grupo de pesquisa que faz muitas pesquisas com a cinemática. E o que ela viu? Que ela separou sobre a gravidade de cada sujeito, de um sujeito. Então, aqui, ó, essa pessoa tem um score de 54 da Arate, e aqui é a velocidade da mão. Então, você vê que um paciente considerado leve, né, pelo Arate, ele tem um movimento um pouco mais fluido, e a curva do movimento é representado como sino, né? É uma única curva. Um pouquinho fragmentado nesse caso desse paciente, mas é mais próximo de um sujeito normal. Esse daqui, por exemplo, de um paciente considerado moderado, né? Com 42 da escala de Arate, ele já começa a fragmentar mais o movimento durante todo o trajeto da tarefa de pegar a lata, levar a boca e retornar à posição inicial. Você já vê que ele aumenta, né, ele é chamado de unidade de pico de movimento, que é essas fragmentações aqui do gráfico. E nesse outro, da direita, é um sujeito considerado grave, que é pelo Arate, onde ele consegue, ele fragmenta muito mais, né, perde a suavidade de movimento durante toda a tarefa. É para ilustrar como que é o padrão desses pacientes de acordo com a gravidade. Nesse outro estudo, ele faz também um movimento de alcance e preensão. Ele observa uma correlação inversa, né, da Fuggemeier. Então, quanto maior a pontuação da Fuggemeier, menor é o deslocamento do tronco, que é um tipo de compensação que o paciente tem para a realização dessa tarefa, né, visto que a maioria segue um padrão de flexão com rotação interna, de ombro, adução, flexão de cotovelo e punho. Então, para realizar esse movimento, ele faz esse maior deslocamento de tronco. Então, e quanto maior a Fuggemeier também, maior a flexão de ombro, porque então ele consegue fazer esse movimento para alcançar. Vamos lá, então, menor deslocamento de tronco, maior é a flexão de ombro. E aqui também, quanto maior a flexão de ombro, maior a extensão de cotovelo, porque ele conseguiu, né, deslocar menos o ombro, ele flexiona mais o cotovelo e alcança flexionando o ombro e estendendo o cotovelo. Acho que deu para entender? Enfim, né? Estão acompanhando? Gente, é muito estranho não ver ninguém, parece que... Não, tranquilo. Tá indo bem, tá indo bem. Então, ótimo. Então, aqui nesse outro estudo, envolvendo 13 pacientes em fase aguda, né, com 1 mês de AVC, avaliados 1 semana, 6 semanas e aos 3 meses. E aqui é só para ver como que se comporta, né, o paciente do lado parético, comparando com o lado não parético, e o grupo controle, que é esse Czinho aqui. Então, o azul, que é o membro parético,
ele vê que ele tem uma velocidade média menor do que o lado não parético, né? Aqui o grupo controle, que está em uma velocidade maior. Aqui é o número de pico de velocidade, né? Que então ele fragmenta mais o movimento, o movimento para alcançar o objeto, com o lado parético, e o lado não parético ele quase não desloca, tem pouquíssimo número de pico, né? Porque ele consegue fazer numa única curva, que é aquele gráfico anterior que eu mostrei. Aqui já é a curva do movimento, e que acontece da mesma maneira, o parético é um pouco maior do que o não parético, é quase mínima. E a pontuação da Fuggemeier, que aqui ele mostra a melhora dentro dos 3 meses da pontuação. Isso durante só a avaliação sem nenhuma intervenção, só uma avaliação. Então, aqui também mostra como que está dentro da recuperação, né? Espontânea ou dentro, enfim, dentro daquela janela que a gente fala da fase subaguda do AVC. Thaís, eu achei interessante, pode voltar, a velocidade ali, né, que o lado não parético, ele acompanha, né, o lado parético, né? Então a evolução, o comportamento em termos de velocidade, e achei isso bastante. Por acaso hoje eu até peguei um trabalho, até compartilhei com o André, mas falando de dor induzida no ombro, e aí mostrando o efeito contralateral, né? Então o desempenho, né, de membro superior, claro, né, são condições diferentes. Aí você tem um AVC lá, tem uma dor local. Mas é interessante, né, como talvez o sistema nervoso central ele regule, né, os efeitos sobre o lado contralateral, né, a lesão. Ou, né, ipsilateral a lesão, na verdade, né? Rafael. Sim, e a pouca dissociação, talvez, também, né? A perda de dissociação dos membros do tronco também leva um prejuízo, né, do hemicorpo, mesmo que seja o lado não acometido, né? Pode ser. Legal. Legal. Rafael. E nesse gráfico de velocidade média, a comparação ao terceiro mês ficou bem próximo, ficou legal, né? Sim. Eu gostei desse resultado, foi bem bacana. Posso seguir? Sim, sim, Thaís. Não, interessante os estudos que você está mostrando aí, muito, muito legais. Agora, esse é o mais recente, também daquele grupo inicial da Murphy. O que ele faz? Vamos lá. Ele faz uma. Agora tá. Ele faz uma avaliação longitudinal durante o primeiro ano dos pacientes e compara, né, com sujeitos saudáveis. Então, ele faz uma avaliação no terceiro dia após o AVC, 10 dias depois, 4 semanas depois, 3 meses, 6 meses e 1 ano. E aí, os dados mais importantes aqui, que dentro dos 3 primeiros meses, ele teve uma melhora do tempo do movimento, na unidade de movimento, né, que é aqueles picos de velocidade, o pico de velocidade da mão, enquanto o pico de velocidade angular, né, que eu destaquei aqui também, também teve melhora ao decorrer de todo o ano, né, de todas as avaliações. E aqui também, ó, no 6º mês, ele chega a uma semelhança do grupo controle da pontuação, tanto do tempo quanto do pico de velocidade da mão. Acho que é o que mais se aproxima. Esse dado também é bem legal, da recuperação, né, ao longo do tempo de AVC. E aqui é só para pontuar que nessa revisão, ela separa, né, como é que eu falo? Ela separa os níveis de variáveis, né, da cinemática, das métricas, entre
desempenho motor e qualidade de movimento. Então, dentro do desempenho motor, né, ele verifica a eficiência do movimento, né, a suavidade, velocidade e o trabalho, o espaço de trabalho, né, o espaço que ele é utilizado. Aqui eu coloquei aquele, ela faz uma revisão, pontua as avaliações de 3D, e aqui eu coloquei a avaliação que eu utilizei, e mostrando que é possível fazer uma boa avaliação de tronco, da articulação do ombro e de movimentos de cotovelo também. Porque os demais artigos que eu mostrei foram todos tridimensionais, né? Agora falando um pouquinho, tem umas horas que vai rápido. Tudo bem? Tá aí? Pode seguir? Tranquilo. Muito legal. Pode continuar, Thaís. Ótimo. Então, falando um pouco agora das evidências da estimulação elétrica funcional. Esse estudo é de 2008, né? Ele fala um pouco sobre como o FACE pode modificar a piora, um prognóstico ruim em sujeitos graves da AVC, né? Isso para o membro superior. Então, ele separa em 2 grupos, grupo 13 sujeitos no grupo FACE, mais alguns exercícios específicos. Aí você vê que os pacientes são agudos, né? Tem 17, a média de 17 dias pós-AVC, e o grupo controle é de 23,8 dias. O grupo controle ele faz os mesmos exercícios específicos, porém sem a estimulação elétrica. Então, consiste em todas as sessões 30 minutos, 2 vezes ao dia, por 5 dias na semana, isso durante a hospitalização. Foi de alta, eles foram orientados a praticar esses 30 minutos, 2 vezes ao dia, isso sem supervisão. O grupo ele utilizou essa órtese aqui ilustrada, que é uma Bioness, né, essa H200, que é moldada à mão, bem personalizado para o paciente, utilizando 5 eletrodos de superfície para garantir total flexão e extensão do dedo polegar. Então, aqui o que a gente consegue ver é que durante o grupo, né, que é o do score da Fuggemeier, então a pontuação desse score, então durante o decorrer das semanas das avaliações, o FACE teve uma melhora da pontuação da Fuggemeier em relação ao controle. E aqui, né, mesmo o controle também é legal ver que ele teve uma melhora também, né, mesmo que menor do que o FACE, ele também teve uma subida aqui do gráfico, uma recuperação ao decorrer das semanas. No outro teste ali, da figura 2, foram a avaliação do número de blocos do teste Box in the Box. Então, também teve uma melhora do grupo do FACE em relação ao grupo controle. Essa avaliação, para quem não conhece, é dentro de, se eu não me engano, tá? Porque eu mesmo nunca apliquei, então se alguém já aplicou, pode me corrigir. Mas, pelo que eu sei, dentro de 1 minuto, o paciente, o avaliado, ele tem que colocar blocos dentro da caixa. E aí, dentro daquele tempo, quanto maior número, né, cada pecinha, cada bloco é considerado um ponto. E aqui, nesse outro, é um teste, que é o teste de Jepsen-Taylor, que também é um teste funcional, também de trabalhos mais finos, né, que é avaliado pelo tempo. Então, ao decorrer da semana, ele viu que ele teve uma redução do tempo para execução das tarefas, né, comparado com o grupo controle. Então, nesse outro, ele verifica se é possível a estimulação elétrica, né, para cotovelo e punho, combinado com uma terapia de rotina. Recuperar a função de pacientes com AVC?
Então, ele pegou pacientes sem função nenhuma do membro superior, com ARAT de 0 no subitem de preensão, dentro das 6 semanas pós-AVC. Então, vocês vão vendo que eu estou colocando até agora só pacientes em fase ainda aguda e subaguda. Então, ele separa o grupo do FACE, né, da estimulação elétrica, com o grupo controle. Com sessões de 30 minutos, 2 vezes ao dia, por 5 dias, durante 6 semanas. As avaliações foram feitas no início e após 6, 12, 24 e 36 semanas do recrutamento. Os resultados principais foram que os pacientes com AVC grave e nenhum movimento funcional do braço teve melhora do grupo de estimulação dos extensores, da força de extensores do punho e da força de preensão durante o período de tratamento. Apesar de não ter tido melhora, não houve melhora na ADM dessas articulações. Apesar da melhoria funcional ser importante clinicamente, não houve diferença estatística na medida do ARAT. Então, aqui é mais um resultado mais estrutural do que funcional propriamente dito, né? Nesse outro, vamos lá, ele faz uma estimulação elétrica comandada pelo membro não parético. E ele faz assim, separa em 2 grupos, aí um grupo, ele começa com estimulação elétrica e depois ele começa, esse SC é Standard Care, que é um tipo de terapia padrão. Então, ele começa fazendo com terapia e passa a fazer depois esse tipo de terapia usual. E o outro grupo faz o inverso, começa sem estimulação elétrica e depois inicia com estimulação elétrica. Então, foram 11 sujeitos acima de 6 meses de AVC grave, então aqui já pega pacientes crônicos, 10 sessões de 90 minutos por dia durante 2 semanas. E aí, depois das 10 primeiras sessões, ele faz a troca do grupo, eles repousam 1 semana e fazem o tratamento proposto, né, do grupo, né, do outro grupo, né, da outra intervenção. As medidas foram da Fuggemeier, membro superior, a Wolf, espasticidade e o item 28 da MAL. MAL também é uma escala de avaliação funcional. Mas, na verdade, eu não tenho certeza se é funcional, acho que não. Acho que é de qualidade de vida, se não me engano. Então, aqui, o que ele vê? Que o grupo que inicia com estimulação elétrica, né, esse quadradinho menos colorido, cinza aqui, ele teve uma melhora na Fuggemeier, na MAL, aí separando as 2 notas na MAL. Não teve melhora tanto na Wolf, é porque a Wolf separa entre qualidade de movimento e a quantidade, né, de movimento que seria quantificado pelo tempo. Isso comparado com o grupo que inicia com terapia usual antes da estimulação elétrica. Aqui ele vê também sobre o score da Fuggemeier, esperadamente. Então, quem inicia aqui com a estimulação elétrica teve uma melhora no tempo 1 para o tempo 2 em relação ao grupo SC, né, da terapia usual. Então, 70% melhoraram a Fuggemeier do grupo de estimulação após 2 semanas e 27% dos pacientes, 27% melhoraram dos pacientes do grupo usual, né, de terapia convencional. Nesse outro, que já é uma meta-análise envolvendo 20 estudos,
do efeito da estimulação elétrica nos pacientes crônicos, foram visto que o FEIS aplicado ao membro superior não mostrou benefício nas medidas, o foco era ver se tinha melhora na qualidade, nas atividades de vida diária. E aí não teve resultado positivo para os pacientes que tinham mais de 1 ano de AVC. Porém, teve benefício quando aplicado dentro de 2 meses, ainda na fase subaguda. Que também, né, a gente não dá para inferir que é por conta da estimulação, devido àquela linha do tempo de recuperação espontânea que eu mostrei anteriormente. Até aí, tudo bem, gente? Tudo bem, Thaís. Tudo bem. Vamos lá. Então, o objetivo assim, desse trabalho foi avaliar o padrão de movimento do alcance manual em indivíduos com sequela de AVC crônico, através da cinemática bidimensional e também utilizando a estimulação elétrica funcional durante a tarefa. Foi um estudo experimental, transversal. Toda a pesquisa foi desenvolvida em um laboratório de fisioterapia baseado em neurociências, no serviço da HUCFF, da UFRJ. Todos os participantes assinaram um termo de consentimento livre de esclarecimento da CAI, lá do hospital. Os critérios de inclusão podiam ser homem e mulher, idade entre 18 e 75 anos, pacientes com sequelas motoras em membro superior, decorrente de AVC sendo hemorrágico ou isquêmico, com diagnóstico clínico e radiológico, ter mais de 6 meses após AVC, hemiparesia direita ou esquerda, que a queixa principal desse sujeito fosse déficit funcional em membro superior, e que a pontuação da FUGEMAI fosse no mínimo 7, porque deveria ter uma justificativa que ele conseguisse pelo menos manter o membro elevado. Fazer o mínimo de flexão de ombro para conseguir fazer o alcance. Condições necessárias para utilizar a estimulação elétrica e concordasse com a gravação de vídeo durante a tarefa, assegurando o direito à privacidade e identidade. Critério de exclusão, eu não sei porquê, gente, ele está passando rápido isso aqui. Mas eu já estava meio assim, eu não consegui tirar isso. Mas ACM prédico, presença de bloqueios articulares, presença de sinais clínicos do membro fora do sistema nervoso, né? Do sistema periférico do membro testado. E é isso, qualquer coisa eu passo depois, mas ele está correndo aqui. Vamos lá. As escalas utilizadas, clínicas e funcionais, foram a FUGEMAI de membro superior, o teste da Wolff, o Mini-Mental, a escala modificada de Escher para avaliar o tônus e a escala modificada de Rankin para avaliar o estado global do sujeito, né? A funcionalidade global do sujeito. Thaís, vocês não conseguiram usar o dinamômetro, não, né? Do Carlos Júlio lá da COP, não, né? Para avaliar o punho, não. Não, nessa fase não. Entendi. Não, é porque eu lembro que estava, né, o Pino mesmo estava envolvido nisso, né? Um esforço lá só para contextualizar, para quem não conhece, eles desenvolveram lá no programa de engenharia biomédica um equipamento que seria um dinamômetro isocinético, capaz de avaliar a resistência passiva ao movimento, né, o torque na articulação do punho. Isso foi um projeto de mestrado de um aluno de lá do programa, e um belo dia a Ana Paula me perguntou cadê esse equipamento e tal, o aluno tinha defendido e o equipamento estava embaixo de uma escada lá, como sucata. Quer dizer, aí tava, né, a gente se reuniu lá para tentar, né, quer dizer, colocar esse equipamento para funcionar, né, porque imagina, né. Mas enfim, eu espero que isso tenha avançado. Não sei se você tiver alguma informação. Não, eu lembro que assim, a gente estava com um problema assim dele de funcionamento, mexia, mas não, a princípio não entrou. Foi
enfim, muita coisa acontecendo naquele ambulatório que caindo, então o hospital ali cai, não cai, então a gente fica naquela coisa. Assim. Para sair a pesquisa foi meio difícil Não, ainda tem esse do detalhe, né? Para hospital. quem não conhece essa história, não sei se todos conhecem a história do hospital universitário. Cair de verdade, né, Cair mãe? de verdade, porque o ambulatório o ambulatório ficava exatamente na perna, que eles chamavam perna seca, né? Exatamente. Que depois foi dinamitada, né? E veio abaixo e foi considerado a maior implosão, né? Acho que no Brasil. Então imagine, o ambulatório de fisioterapia veio literalmente abaixo. E isso, assim, né, só um parênteses, isso interferiu muito em várias pesquisas, porque a gente tinha muito problema estrutural, assim. Às vezes a gente tinha paciente, a gente tinha que mandar embora porque aconteceu alguma coisa com o teto, alguma coisa, né? Uma coisa muito ruim que colocaria em risco as pessoas ali. Mas a gente foi, a gente conseguiu. Pelo menos alguma coisa está saindo. Agora fizeram uma reforma, vamos ver como é que tá lá. Estou afastada agora. Então, voltando aqui, as tarefas, né, que foram avaliadas foi o alcance livre do membro parético, o alcance com estimulação elétrica, o alcance com membro superior não parético, e além de sujeitos saudáveis, 10 sujeitos saudáveis. Então, consistiram de 3 captações de vídeo em 2 visitas diferentes. Então, o sujeito, o próprio paciente sorteava qual tarefa que ele ia fazer. Porque, assim, na verdade, só contextualizando, eu fiz, além do FACE, eu utilizei um outro equipamento, que é o Arnon. Não sei se vocês já ouviram falar, que é um braço mecânico, né? Ele não é alimentado por rede nenhuma, ele é só um suporte para tirar a gravidade do membro do paciente. Só que nessa pesquisa e para o artigo acabou ficando só o FACE. Então, por isso que tem aqui mais visitas e intervalo de um para o outro e sorteado. Então, assim, mesmo de qualquer maneira, o alcance do membro parético sempre foi um dia separado do alcance com FACE. Então, ele não fez o treino, né? Quer dizer, não teve essa interferência, se assim posso dizer. Então, é isso, eles fizeram a avaliação em dias diferentes, e sendo que o membro não parético foi avaliado no mesmo dia que o primeiro sorteio foi feito, né? Então, a analisada mesmo foi apenas a última filmagem das 3 captações de vídeo. Então, o alcance com FACE. Aqui representa um pouco, foi utilizado 4 eletrodos, de acordo aqui com essa foto, uma corrente quadrada, bifásica, simétrica, com frequência de 45 Hz, duração de pulso de 300, com amplitude de corrente suficiente para produzir um mínimo de contração muscular para vencer a gravidade e gerar essa amplitude de movimento do punho e cotovelo. Isso dentro da tolerância do paciente. Cada contração teve duração tempo on de 5 segundos e o repouso de 15 segundos. Isso eu já falei, que os eletrodos foram de superfície nos músculos do tríceps braquial e os extensores de punho. Então, assim, bem de prática clínica, né? A ideia é que a gente fizesse também como a gente faria trabalhando no ambulatório, né? Como a gente já faz, assim, nos atendimentos. Então, a captação foi utilizando uma câmera, né, no plano transversal, captando os 4 marcadores do membro testado, depois vai ser ilustrado, utilizando uma câmera GoPro, posicionada a 2,3 metros de altura do chão. A edição foi realizada pelo Knover,
tanto ponto de partida, ponto final, o trajeto e as coordenadas de cada marcador. E depois, na outra fotografia, eu explico algumas outras. Também foram geradas as cinemáticas pelo Kinovia, e a partir dele é exportado um dado em XML, analisados pelo Octave, não sei se vocês conhecem, que é uma semelhança com o MATLAB. Né? E, posteriormente, a análise estatística foi feita pelo GraphPad Prism. Sendo que é possível, né, porque o Octave, ele possibilita um programa com todos os dados e tem uma forma mais facilitada, assim, talvez para o R, né, de estatística, mas foi uma negação para mim, então tive esse trabalho de passar de novo para o GraphPad Prism. Então, vamos lá. Das variáveis analisadas, a gente, da eficiência do movimento, está incluído o tempo de movimento, a trajetória do deslocamento aqui do punho e do cotovelo, postura espacial foi para a gente tentar ver essa compensação vista nos outros artigos de movimento de tronco. Então, a gente utilizou os marcadores de ombro para fazer essa avaliação. A suavidade de movimento, vista pelo número de pico de velocidade, que foi limitada a amplitude de 0,02 metros por segundo e intervalo de 9 frames, com o espaço temporal visto pelo tempo do pico de velocidade, né, o tempo que ele precisou para atingir o pico da velocidade e a velocidade, apenas do marcador do ponto. Então, aqui é só para ilustrar um pouco como que funciona, né, a calibragem da medida da trajetória. Então, a gente utilizou o template do Wolf, só que em negativo, para poder contrastar com os marcadores. Os marcadores eram bolinhas, como que eu falo? Embaladas de alumínio, só para fazer esse contraste mesmo. Então, poderia ser de outra cor, ele só tem que ser diferente, assim, do espaço, né? Para que o marcador fuja o mínimo possível. Toda a trajetória foi feita de forma manual, então, assim, às vezes acontece da trajetória do marcador, né? Fugir, e aí você tem que manualmente retornar para o ponto mais luminoso do marcador. Isso é uma limitação desse programa. Então, todos os pacientes tiveram a mesma calibragem dessa linha do quadrado do template da Wolf. Todos alinhados na linha média do template, posicionada com o cotovelo 90 graus, punho posicionado na borda da mesa. E é isso. Eram orientados a não deslocar o tronco, tentar fazer o mínimo de movimento possível de tronco, e a cadeira também era ajustável. Tá, e só uma dúvida. Você, uma vez que identificou a marca, o Kinov, ele acompanha essa marca ao longo de toda a trajetória? Ele precisa só de Uma pista. de uma pista, Entendi. uma Não, medida muito para legal. assim fazer todo o trajeto. Muito O legal. ruim dele é só a questão de fugir, dependendo do marcador, né? Ou do que ele reconhecer. Por exemplo, quando o punho aproximava muito da lata, a lata tem Também uma com um velocidade contraste próxima. entendi, Ou semelhante. então ele percebe o canto da mesa, então a gente tentou assim, o máximo para. Né, a luz era baixa, para que ele tivesse o mínimo possível de ruído, assim, para conseguir fazer a Perfeito. trajetória completa. Então, aqui a posição inicial, o punho na mesa, e aqui a posição final. Vou só passar um vídeo rapidinho para vocês verem como que fica a trajetória. Não sei se está muito pequeno, né? Ver se vai. Oi?
Então, esse paciente, ele é hemiparético à esquerda. Então, os marcadores foram dos dois ombros. Então, a gente chama de ombro contralateral ao movimento, ombro ípse, cotovelo e punho. 4 marcadores. Então, a gente fez... aqui está grande, porque, na verdade, a gente fez uma captação do movimento inteiro, né, de pegar a lata, levar até a boca, retornar a posição dela e voltar a mão na posição inicial. Porém, a maioria dos nossos pacientes não tem menor função de mão. Então, a gente cortou, né, para fazer só esse movimento de reaching, quando ele aproximasse o máximo, ou, né, quem conseguisse pegar a lata nesse momento de preensão, ou o quanto mais próximo o marcador de punho chegasse da lata, sem auxílio nem do outro membro, nem do terceiro, né? Eu ficava ali orientando, até para não ter uma frustração, né? Às vezes o paciente que é avaliado se sente muito frustrado quando não pega, então a gente acaba executando toda a tarefa junto com ele. Então, a análise estatística foi feita pelo GraphPad, foram testes de normalidade Shapiro-Wilks, apontou para a maioria dos dados não paramétrico. Então, foi utilizado o Kruskal-Wallis como ANOVA, e na comparação intergrupo, que o intergrupo seria membro superior não parético, controle e o livre. O teste de Wilcoxon, que é para o intragrupo, que seria a FACE mais o membro superior parético, de forma livre. E as comparações múltiplas foi utilizado o pós-hoc de Gans. O software do Octave foi o software utilizado para a construção dos gráficos de coordenadas e análise de alguns dados. Por exemplo, o pico de velocidade, a unidade de pico de velocidade, a gente não conseguia quantificar pelo Kinovio. Então, o Pino ajudou com a programação para conseguir fazer essa leitura dessas unidades de movimento. Todas as análises foram consideradas diferença estatística quando o alfa fosse menor do que 0,5. Tudo bem, gente? Está muito confuso. Tudo bem, Thaís. Não. Tá tudo bem. Então, aqui foram avaliados 10 sujeitos com AVC, média de 52 anos, maioria 7 do sexo masculino. Com tempo de lesão, você vê que os pacientes eram bem crônicos, eles tinham uma média de 5 anos. Tem paciente aqui com 13, 15 anos de AVC. 9 deles de isquêmico, 8 deles tiveram a paresia, a sequela do mesmo lado dominante, do mesmo lado da dominância. Aqui é a medida da Escher, que o que a gente fez? A gente adaptou a pontuação do mais para 1,5 para poder fazer a estatística. Então, ele teve uma estatística, fica meio confuso, gente, eu acho que eu coloquei um 2 a mais aqui. Mas é 1,5 a mediana, com os pacientes numa mediana de 38, tá, FUVEMAIO, um minimento de 29 e um ranking de 2. Aqui do lado são as áreas, a área cometida cortical. 2 dos pacientes a gente não teve acesso ao laudo, não teve acesso à radiografia, à tomografia para deixar registrado. Esses 2 pacientes que estão destacados foram pacientes que acabaram sendo excluídos do estudo devido à má adaptação da estimulação elétrica. Então, aqui são os scores da Wolff, do membro superior parético e o membro não parético. Eles tiveram diferença, feito pelo teste T.
E aqui é a escala de habilidade, que a Wolff tem uma medida de qualidade do movimento. Foi feita por 2 avaliadores, os alunos de iniciação que me ajudaram, e tiveram uma mediana de 3, isso avaliado apenas no membro superior parético. Dos sujeitos saudáveis, todos foram 10, com uma média de idade de 32 anos, também diferente do grupo dos pacientes, e todos eram destros. Que só para ilustrar como que fica a coordenada, né? Esse gráfico ele foi criado, né, pelo Octave Matlab. E aí aqui é como se comporta a curvatura. Não sei se dá para ver que tem um pontinho bem pequenininho, vermelhinho aqui, que é o ombro contralateral tarefa, o ípice, cotovelo e punho. Aqui é de um sujeito saudável, o S10. Aqui é o paciente 7, que é o com alcance com membro não parético. E aqui é com ato parético, como que ele fragmenta, como que ele se comporta, que é a curvatura durante a tarefa. Muito interessante esse resultado, muito interessante esse resultado. Esse gráfico, ele não é dado pelo Knover. O Knover, ele só dá o gráfico de deslocamento e de velocidade. Esses, assim, das coordenadas, como ele é visto no plano, foi feito pelo Knover, não, pelo Octave. Rafael, Thaís, só um segundinho. rapidinho, só uma dúvida. O objeto, ele está no 0 ou está nesse xizinho que tem aqui No entre o 0 e o 0, 100? desculpa, No eu 0. ia falar aqui, assim, a lata, tá vendo? No asterisco rosinha. Sim, sim. E esse xizinho que tem, por exemplo, em cima do P7 aqui, onde que está o teu mouse, tem um xizinho aqui. Sim, Isso. é a coordenada, né? X e Y. Ah, Aí tá. aqui é o movimento que Desculpa. seria no plano, seria lateral, né? Tipo, Beleza, beleza. Eu não me liguei de ombro. que era a coordenada do gráfico. Vamos. Isso. E o Y, tá aqui, que aqui já é Aqui a... é que está aparecendo no 300 o Y, porque eu não tinha visto mesmo. Mas muito Ah, interessante, muito bacana. porque eu acabei, né, juntando aqui para... Era só isso a dúvida mesmo. Obrigado. Então, aqui já é, né, o grupo, seria o intragrupo, né, que é a comparação entre o alcance parético livre e o alcance com a estimulação elétrica. E aí aqui ó, a gente já consegue ver um pouco como que o ombro, né, representado aqui como uma compensação de tronco, já se desloca mais no phase até do que o alcance sem estimulação elétrica. Isso para esse sujeito, tá, gente? Eles não assumiram um padrão, até porque eles eram muito diferentes. Então, aqui é só os resultados da gráfica anterior, os resultados das variáveis. Então, aqui a gente começando pela eficiência do movimento, representado pelo tempo. A gente vê que, conforme já visto na literatura, tanto o controle quanto o alcance do membro superior não parético, ele é menor do que o alcance, é maior, né? Não, minto, desculpa, gente. Ele leva menor tempo para a execução de tarefa do que o alcance livre, né, com o membro parético. Isso também está em linha com a literatura, como foi já pontuado anteriormente. Agora aqui, na medida intragrupo, apenas do parético com o FACE, ele não teve diferença estatística, apesar de ter ter levado um tempo maior quando feito com o FACE, em relação ao alcance livre. Mas aqui, né, em relação ao tempo, é importante lembrar que o sujeito ele só fazia o alcance quando a estimulação era realizada. Isso pode ter influência do tempo on durante a contração, né, setada lá da estimulação elétrica.
ainda dentro da eficiência do movimento, tanto a trajetória do deslocamento do punho quanto do cotovelo, não houve diferença nem intragrupo, nem intergrupo, né, desses três primeiros, quanto do intragrupo, que é do livre com face. Não houve diferença desse deslocamento linear. Agora, no intuito de mostrar sobre a postura espacial, né, a gente fez essa compensação do movimento de tronco, a gente fez uma comparação, a diferença entre o ombro contralateral à tarefa, ou seja, deveria ficar deslocar o mínimo possível, comparado com o ombro Y lateral à tarefa. Então, vamos lá, o que a gente vê, né, nesse gráfico? O ombro Y, né, é esperado que ele se desloque mais do que o ombro contralateral. Ele é o mesmo lado da mão que vai alcançar. Porém, quando para os pacientes, tanto realizando com o membro não parético quanto com o livre, eles não tiveram diferença entre si, do ombro contra com o ombro Y, né? Eles não tiveram. Mas o ombro contralateral tarefa do membro não parético, ele teve uma diferença estatística comparada com o alcance do membro parético, ou seja, isso corrobora com o fato do paciente fazer esse deslocamento de tronco quando realizado com o membro parético. Então, conseguiram entender? Esse daqui é um pouco... Isso me chamou a atenção uma vez que eu estava até acompanhando a Ana Paula lá com a Wolf, que a Wolf computa o tempo, né? E aí eu lembro de um paciente que ela estava avaliando, que ele tinha um tempo excelente, mas ele usava muito recurso de tronco. Então, se você realmente não olha o paciente realizando a tarefa, pelo tempo somente, se você só dá o dado tempo para alguém, olha o tempo de desempenho, aí você vai dizer, não, o sujeito está bem. O problema é que ele tinha quase nada de membro superior, era basicamente tronco, né? Então é interessante. Não, muito legal. Essa é a forma como a gente conseguiu ver só através do deslocamento em 2D. Né? A gente ainda tem outras formas da gente conseguir analisar, né, essas compensações do movimento que o sujeito quando você acaba representando. E aqui na análise intragrupo, que a gente vê, tem essa diferença, né, do ombro Y, ele sempre desloca mais do que o ombro contra, mas eles não tiveram diferença entre os grupos. Deixa eu me ligando desesperado aqui. É isso. Deixa eu ver aqui. Acho que é isso, né? Eu já falei. Agora, sobre a suavidade do movimento representado pelo número de pico de velocidade. Né? Então, tanto o grupo do controle quanto o membro superior, não parético, teve um pico de velocidade bem, número, né? 1, né? Porque ele só precisa de uma curva, lembra daquela primeira curva? Ele precisa só de um ponto para poder realizar só aquele momento do alcance. Então, ele tem menor do que o alcance livre, com estatística, isso em linha com a literatura. Agora, quando comparada o membro parético com a estimulação elétrica não funcional, estimulação elétrica funcional, eles não tiveram diferença, apesar de ter tido um número maior quando feito com a estimulação elétrica. Então, aqui só para representar, né, esse gráfico também foi tirado do Octave. Então, primeiro aqui, o membro superior não parético, então ele fez um único pico aqui, uma única unidade de movimento da velocidade do punho. Aqui já no alcance parético, ele já tem uma fragmentação, 1, 2, 3, eu acabei não colocando o valor aqui que ele deu na tabela. Eu não fiz contando assim não, tá, gente? Eu tenho
como é que fala? Um programa que contou isso para mim. Eu só não coloquei ele aqui certinho para vocês. E o Phase aqui também tem essa fragmentação, né, com mais de uma unidade de movimento durante a velocidade da mão. Então, outra análise é a do espaço temporal, que é representado pelo pico de velocidade e o tempo que precisou para atingir aquele pico de velocidade. E nesse dado, infelizmente, a gente não teve nenhuma estatística, nem intergrupo, né, nem controle no superior e o livre, nem contra o livre e o Phase. Vamos lá, concluindo, a cinemática bidimensional mostrou ser uma ferramenta capaz de caracterizar a ineficiência do padrão motor do braço parético em sujeitos com AVC crônico, isso na tarefa de alcance, em relação ao membro não parético e os sujeitos saudáveis, isso em linha com a literatura. É de alta aplicabilidade por ser de baixo custo, fácil manuseio, é um software livre, fácil manuseio e análise, além de gerar medidas quantitativas e qualitativas, podendo ser instituído como forma de laudo de acompanhamento da evolução clínica e de neuroreabilitação. Os dados coletados a partir desse protocolo podem auxiliar futuramente na medida dos benefícios da utilização das técnicas neurotecnológicas, como fez, isso a longo prazo, na recuperação funcional do membro superior após o AVC. Lembrando que o meu foi uma única avaliação, né? A gente não está avaliando uma intervenção, né? Como que isso pode ter melhorado o alcance dele. As limitações foram que podem ter a causa, né, de não ter alcançado estatística, por a heterogeneidade tanto da lesão cortical quanto do comprometimento motor desses pacientes, gravidade da sequela do AVC, pequeno número da amostra, a estimulação elétrica ter sido utilizada apenas de forma transversal e não como uma intervenção, e o grupo controle não pareado, talvez, assim, de idade com o grupo experimental. A cinemática em 2D também não permite uma análise de qualidade de movimento, que faz sobre essa correlação e a coordenação da sinergia interarticular, obtidas por dados angulares das articulações envolvidas durante a tarefa, como visto naquele texto que correlaciona a flexão de ombro com extensão de cotovelo, a deslocamento de tronco com flexão e extensão de cotovelo. Muito obrigada. Esses aqui foram os meus orientadores. Muito grato pela paciência que tiveram comigo. E os participantes aqui as meninas do laboratório, que foram essenciais assim, para que acontecesse na minha pesquisa. E sem esquecer, claro, dos pacientes do ambulatório. Então, é sempre uma troca muito importante para mim e para eles. É isso, gente. Muito obrigada. Tem gente Muito aí? obrigado. Muito legal, Thaís. Estamos todos aqui. Não, muito legal. Parabéns pela apresentação. Não é aquilo que você falou, uma pena que não houve, de repente, a possibilidade de fazer isso como uma intervenção mesmo, né, no longo prazo e tal, porque, assim, embora você tenha, né, feito essa observação em relação a 2D, mas eu acho que ela aparentemente tem um potencial incrível, né, assim, aquelas imagens, os gráficos que você mostrou da trajetória, né, no sujeito controle, aquilo, qualitativamente, ali você já olhando, parece ter, né, assim, uma série de informações muito, muito interessantes. Então, e aí eu até te fazer uma pergunta, vocês filmaram usando o quê? O celular, algum dispositivo simples? Foi uma GoPro. Tá, você tinha colocado, desculpa, você tinha colocado uma câmera. Foi mais para a gente não, para ficar lá o tempo todo, né? E a Entendi. gente não ter um movimento e a gente conseguir acionar por um aplicativo, né? Entendi, tá certo. Você tinha me ensinado, desculpa. O ruim da GoPro, que também pode ter uma influência, é porque ela tem uma captação um pouco esférica, não sei se posso dizer assim.
E aí mas aí a gente usou da forma mais estreita para poder deixar mais alinhado possível, mas ele tem uma distorção, uma leve distorção na imagem. Isso foi uma das coisas que pode ter influenciado em algum dado, assim, não acho que seja tão importante, mas talvez. Tem alguns dados que ainda a gente está vendo, por exemplo, de correlação do membro parético com as medidas clínicas. Posso tirar para eu ver vocês? Pode, claro. É muito angustiante. Nem sei fazer isso. Pode minimizar, talvez, né? Não, peraí, deixa eu ver. Foi. Então, a gente tentou fazer essa correlação das articulações e também fazer a medida angular. O Kinova permite fazer essa medida angular, só que como a gente estava vendo num plano transversal, ele não, a gente não estava uma medida errada, porque ele faz uma abdução, entendeu? E aí ele se desloca junto, a gente não tem como fazer esse dado ser um dado correto. Mas aí foi tentado, o pessoal lá da COP tentou fazer uma programação para com as medidas do antebraço e o braço para fazer essa medida. A questão é que não tinha como ter uma certeza se o marcador do punho estava acima ou abaixo do cotovelo durante o movimento, porque mesmo que a gente tivesse uma ideia, uma ideia daquilo, nem sempre eu conseguia ter essa certeza apenas com a filmagem de cima. Se tivesse utilizado mais uma câmera na lateral, né, daria para ver uma forma de movimento e ter feito mais essa inter-relação articular. Foi uma das limitações também. Uma pergunta? As limitações fazem parte, não tem jeito. Mas eu acho que digamos, você deu nó em pico d'água com a instrumentação. Assim, foi muito legal que você apresentou pra gente. Obrigado. Muito bom. Dá um trabalho. Dá, imagino. Gente, e assim, é uma relação de amor e ódio total, né? E já estou sendo cobrado das redes sociais aqui que não pode falar mal do R, por favor. Não fale mal do meu R. Mal de quê? Não fale mal do R. É verdade. Não, mas eu não falo, eu falo mal de mim, porque assim, eu juro que eu tentei, mas assim, eu falei assim, cara, eu entendo minha limitação, sabe? Eu acho que eu prefiro fazer uma coisa que eu consiga, de fato, ter certeza do que eu estou fazendo, do que ficar ali horas e eu tava assim, enlouquecida. E na verdade eu nem tava com R, eu peguei um outro, que é Blue Sky, que é um de estatística também, que ele tem parecido com um R. Hã? Quando a gente acha que não pode piorar, ruim, pior ainda. Nossa. Mas quando anda, aí é bom. O problema é quando empaca, aí a gente fica triste. Aí quer parar tudo. Mas andou, tá bom, a gente vai em frente. Obrigado, Thaís. Não, muito legal, Thaís. Muito, muito legal. Né, até trouxe mais ideias bacanas aqui. Acho que a gente pode implementar algo mais ou menos nessa linha mais para frente, Thaís, juntos aí, fazer a sua experiência, né? E a gente tem um sensor 3D, né, Marquinhos? Agora tem. Exatamente. Esperar as coisas, né, estarem mais em condições, né, para a gente poder voltar aos laboratórios, a gente começar a pensar nisso. Tá? Então, muito importante a sua presença, né? Não só nas reuniões, né, mas a sua experiência, enfim, da gente poder implementar algumas coisas aí muito em breve. Mais alguma pergunta? Um comentário?
É só parabenizar mesmo, a pesquisa foi muito interessante, Thaís. O uso dos aplicativos. Eu queria só fazer uma pergunta em relação ao Q9, porque você tem o domínio de mexer com ele? Ele é um desafio, né? Cada dia é uma coisa diferente. E parece que ele vai atualizando, vai te deixando doida, mas não sei. Não, porque Depende, eu já tentei mexer você uma usa. vez e assim, eu me enrolei todo, sabe? Quando eu achei que eu estava entendendo, eu vi que eu não estava entendendo nada. Uhum. Mas eu achei bem complexo, assim, mas eu acho muito interessante, queria aprender assim, como é que faz para mexer nele. Mas ele não é tão complexo assim, não. Eu acho que ele é obscuro, assim, né? Você vai. Ele é fácil, eu acho que ele é fácil de manusear, mas você entender o sistema dele ali por dentro para ele poder te dar um dado legal, que é um pouco mais difícil. E aí eu tenho os cabeçudos engenheiros da COP que me ajudaram muito para poder extrair mesmo assim, um esqueleto do dado. Mas tá Quando eu tudo tentei lá. mexer, eu estava na graduação ainda, então assim, o negócio já não era tão fácilzinho de mexer, né? Na graduação ainda você não tem muito domínio, muito conhecimento de algumas variáveis e tudo, você fica meio perdido, né? Eu acho que Ele teve agora, de uma repente, poderia ser atualizada, um eu acho que pouquinho mais agora ele está simples mais agora de entender. claro. Né? Eu queria fazer uma pergunta com relação ao marcador, gente. Aí aberto a todo mundo. Você falou que usou papel alumínio para poder destacar, né? Mas tem uns que eu já vi, mas eu nunca achei para comprar. Vocês conhecem, gente? Desculpa o barulho, tá? Tem crianças aqui em casa. Vocês conhecem aqueles que são meio luminosos, assim? Eu sempre vejo em propaganda, mas eu nunca achei para comprar. Reflexivos, né? São Reflexivos. Eu nunca achei reflexivos. para comprar. Vocês Não, têm então, experiência com isso? o reflexivo, a vantagem dele é quando você está usando uma câmera de Fotográfica, né? infravermelho, né? É óbvio, Dependendo. isso aí também, né? Nesse caso aí, não, né? Ele identifica o marcador, então isso é muito melhor, né? Porque não, esse material, dependendo onde você for comprar, sai caro. Pois é, isso que eu queria saber. Vocês Eu já vi pessoal têm algum comprando. representante aqui? Que eu já procurei uma vez, assim, por alto, muito rápido, tive uma dificuldade tremenda de achar e desistiu. Não, assim, Diogo? O Felipe Alvim fez alguns. Com Ele fez? esferinha de isopor e purpurina, se não me engano. Ele passou um material para aderir. Ele fez, porque ele estava conseguindo comprar. Ele acabou fazendo alguns. Eu não vou te falar que exatamente purpurina. O material época não lembro. Mas depois qualquer coisa a gente pode ver com ele, se tiver precisando de alguma coisa assim. Porque realmente, os marcadores normalmente eles vêm junto com o documento que você comprar. E aí o cara fornece. Porque não é descartável, né? Então, isso aqui. Mas uma vez ele improvisou um. Qualquer coisa a gente vê com ele. Tá joia, obrigado, gente. Então, mais alguma pergunta? Não? Então, Thaís, muito obrigado aí pela sua disponibilidade, apresentação, né? Obrigado também pela participação de vocês. E então, damos por encerrado o nosso encontro desta quarta-feira e nos encontraremos então na próxima semana. Tá? Então, um grande abraço a todos, aí um ótimo complemento de semana e a gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau, boa tarde. Boa tarde. Tchau. Obrigado, Thaís. Tchau. Rafael, Bruno, parabéns pela bolsa.